Cumprimentando a todos que aqui estão neste Fórum Econômico da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, juntamente com a UPE, Universidade de Pernambuco. Eu, Mauro Ferreira Lima, tratarei hoje da diferença do crescimento visível entre a cidade de Fortaleza e o Recife. É impressionante o que se constata nesse contexto das duas cidades. Um grupo de amigos esteve em Fortaleza há dias e chegou com a melhor das impressões sobre a cidade. Tinham ido para Fortaleza há 3, 4 anos e de repente encontram uma cidade completamente modificada. É um ritmo de crescimento e de alteração da realidade, de atrativos da realidade da administração visível e presente em todos os cantos da cidade, que não dá para perceber e assimilar como é que foi possível acontecer tanto num estado que anteriormente era tido como um estado economicamente inferior a Pernambuco. O que acontece neste momento em Fortaleza é exemplar. Eles deram um salto no estado como um todo em termos de educação e são hoje líderes nacionais neste campo. Pernambuco também, em termos de educação, não vai mal. Mas em termos de administração urbana do Recife e do contexto metropolitano, é qualquer coisa de lamentável. O Recife tem hoje uma realidade urbana no seu centro que beira o quadro de países africanos. Se anda pelo centro do Recife, a pracinha do Diário com o prédio do Diário de Pernambuco desmoronando no dia a dia aos poucos. Se tem aquela pracinha que já foi um local de grande movimentação e importância econômica para a cidade, já decadente. A Guararapes, idem, também decadente. Em paralelo, a Rua Nova passando por um processo de extrema dificuldade para sobreviver a essa situação pós-endemias e pós-pandemia, endemias que elas são permanentes. A pandemia ela foi um momento de 2 anos extenso, mas estados como o Ceará conseguiram conviver com isso de forma diferente do estado de Pernambuco. Se saímos da Rua Nova, passamos para a Rua da Imperatriz, o horror é estabelecido aos nossos olhos. Ali nada mais funciona, as lojas estão fechadas e é triste ver o quadro de uma rua que teve tanta importância na cidade do Recife. Seguindo metros adiante, a Praça Maciel Pinheiro, onde existe até a moradia, a casa, o sobradinho, onde morou Clarice Lispector. Ali está um terror de descaso, de mau cuidado, de estado decadente visivelmente. A Praça Maciel Pinheiro, com aquela fonte majestosa, já foi um marco da beleza do Recife e hoje se encontra nessa situação de penúria, cercada por vendedores ambulantes e cercada por pessoas desvalidas que estão ao relento à noite dormindo nas marquises onde ainda existem. É lamentável comparar-se isto com o quadro de Fortaleza, onde a situação é bem diferente. Largas avenidas de várias faixas foram abertas. A orla da praia, o que seria equivalente aqui à Avenida Boa Viagem, a Praia dos Meireles, é qualquer coisa de primeiro mundo atualmente. A
praia foi estendida e a Avenida Idem, tendo-se ali faixas para a circulação de pessoas e menos de automóveis. É uma visibilidade que salta aos olhos o que aconteceu de positivo ali na Praia dos Meireles. Tem-se hoje em Fortaleza uma movimentação constante, uma variedade de atrativos que faz com que a cidade esteja repleta de turistas neste feriado recente e no outro dia pouco do 21 de abril, também, independente do feriado e dos feriados, Fortaleza se enche de turistas. Se diria que Recife é o aeroporto que mais detém desembarques que vêm da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. É líder em termos de Nordeste. Mas estes turistas, entre aspas, que venham para cá, ou turistas reais que venham para Recife, aqui descem e seguem em vans para Porto de Galinhas. E de Porto de Galinhas retornam para o aeroporto e seguem para seus destinos de origem. Não passam sequer no centro de Recife, nem pensar, mas não dão nem uma volta de localização de onde estão, numa das cidades do Brasil que já teve a sua importância global no século XVI e XVII. E de lá para cá continuou sendo majestosa, mas nesses anos presentes do século XXI, o Recife está perdendo em muito para Fortaleza e mesmo para Salvador, que mudou completamente a sua feição urbana com as obras que foram realizadas pelas administrações municipais recentes. As duas últimas foram um desastre e transformaram o Recife nisto que aí está. Até o Parque das Esculturas de Francisco Brenan foi completamente atacado e roubadas ali 90 peças incrivelmente pesadas, que foi obra de Francisco Brenan, uma doação que este artista tão importante fez à cidade do Recife. Nós temos aqui atrativos que não são explorados porque os dirigentes ainda não descobriram este potencial para fazer com que haja atratividade no Recife. A Oficina Francisco Brenan, o Instituto Ricardo Brenan Majestoso, o Conjunto Barroco das Igrejas, o Museu Cais do Sertão, o ponto de atração do Zeppelin, infelizmente entregue, como se diz popularmente, às baratas e ao abandono e descaso. É um ponto que é o único no mundo de atração e atracação para os Zeppelins que se dirigiam para a América do Sul. Passeio pelo Rio Capibaribe é um atrativo que tem que ser divulgado. O Passo do Frevo, também majestoso, deve ser dito para os turistas que é imperdível uma visita àquele local. A sinagoga mais antiga das Américas, a Kahar Zur Israel, encontra-se na rua considerada uma das 10 mais bonitas do mundo pela TripAdvisor, que é a Rua do Bom Jesus. A Central dos Bonecos Gigantes ali se encontra e é também um atrativo a ser também divulgado para estes fluxos que se dirigem ao Recife.
O Marco Zero, com a central de artesanato, atrai bastante pessoas que estão aqui fazendo incursões turísticas, mas poderia ser bem mais intensamente ativado e divulgado para que essas incursões aconteçam de forma mais massiva. Ali se encontram as muralhas do Recife Antigo, um atrativo histórico de maior importância. A Torre Malakoff, também a poucos metros dali. O Parque das Esculturas Brenan, a que me referi, lamentavelmente perdeu 90 peças para o roubo exposto que aconteceu nas caladas da madrugada e ninguém viu porque não tinha nenhuma iluminação, não tinha nada que pudesse fazer com que as pessoas de fora vissem que ali estava sendo atacado aquele parque por marginais de nível superior, não é qualquer marginal que rouba as peças que foram ali roubadas. Então, amigos ouvintes, estamos preocupados demais com esta decadência do Recife. Não falei nem do Porto Digital para incentivar a atratividade do turismo de negócios. E ali se encontra este Porto Digital no Recife Antigo. É muita coisa que se tem para mostrar. O conjunto das igrejas barrocas é um atrativo inigualável e é um atrativo que representa para o Recife muito em termos de riqueza cultural. Lamentável o descaso, lamentável a desatenção. Apesar do programa recente, chamado de Recentro, o Recife continua ainda mergulhado neste quadro de desalento. Lamentavelmente. Uma boa tarde a todos que aqui estão, quem sabe uma boa noite e talvez até um bom dia para todos.